Filhos, do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças, confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmara fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. A objetiva, que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação, por lentes da alma, absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço, ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carreando consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados, quanto nós mesmos, de provas e ensinamentos no que tange ao trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a face da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões entranhadamente perduráveis, que às vezes lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança, entregue à nossa guarda, é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações,
sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa, a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver, na função de herdeiros das nossas próprias obras. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel a melhor maneira de criarmos nossos filhos, demonstrando ele que todos são reencontros do passado, quando não missionários, que estão acima de nós, constituindo, no entanto, esses últimos uma exceção. A grande maioria são espíritos necessitados de orientação, de disciplina, de ensino e de amor, a fim de que desenvolvam suas virtudes e capacidades sem desviarem-se do caminho reto. De uma forma muito bela, Emmanuel demonstra que nós temos uma responsabilidade fundamental na criação de nossos filhos, já que devemos orientá-los no bom caminho, considerando o seu histórico de espírito imortal. Emmanuel inicia explicando que as crianças possuem uma capacidade de imitar os gestos dos seus pais, trazendo uma formação cerebral que lhes possibilita arquivar os exemplos e as lições desenvolvidas pelos seus pais ou tutores. A própria condição plástica do cérebro no perispírito do infante demonstra sua capacidade de absorver as informações e receber os ensinamentos necessários para o seu aprimoramento na evolução. Segundo Emmanuel, toda criança nasce trazendo o patrimônio moral que marca a sua individualidade antes do renascimento. Mas, ainda que ele traga esse caráter do passado, adquire também os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimem no cérebro as imagens que podem influenciar a sua vida inteira. Por isso, o dever de instruir o espírito nessa nova fase, enriquecendo o seu caminho com exemplos, com palavras escritas ou faladas, revelando os poderes de repercussão na mente das crianças. Temos, portanto, um magnetismo em nossa voz e em nossa ação prática, que podem transformar para o bem ou para o mal, segundo a natureza que imprimimos. É por tal motivo que os pais têm, sim, uma função essencial na formação moral dos seus filhos, pois os seus exemplos podem desviar o caminho daqueles espíritos ainda não amadurecidos e com as tendências para o mal. Emmanuel compara o cérebro a uma câmara fotográfica que recolhe impressões. O sistema de lentes apropriadas trazem nos seus recursos sensíveis um espelho renovado, em que a atenção e a observação das crianças determinarão qual tipo de conteúdo estarão armazenando em suas mentes. E, por consequência, definindo os elementos da sua conduta. Por isso, os pequeninos estão à mercê dos moldes espirituais que nós imprimimos na vivência, a cada dia dentro de casa, na escola, como uma frágil argila diante do trabalho do oleiro. Emmanuel repete: mesmo que os nossos filhos tragam a sedimentação de experiências passadas, temos transitoriamente o seu convívio para que se reajustem conosco aos impositivos da lei divina. Por isso, somente alcançarão a regeneração desejada se somarmos esforços para sua orientação no bem, com princípios cristãos,
com princípios de boa conduta, para formarmos cidadãos comprometidos com o bem e com a paz do Cristo. Como já dito, são exceções aqueles infantes que vêm em missão, estando numa condição mais elevada que seus pais, renovando o ambiente comum. A grande maioria, por outro lado, são aqueles que sofrem os reflexos de nossa conduta, assimilando impressões que perduram muitas vezes até a morte do seu corpo físico. Emmanuel, então, faz um alerta. Não tratemos os nossos filhos como enfeites do coração, porque assim estaremos induzindo eles a enganos, tornando-os ineficientes para a luta, ao invés de inteligências aclimatadas no bem. Muitas vezes, os nossos exemplos, as nossas orientações tortuosas podem levar as crianças à sombra e à rebeldia, deixando que o seu passado de erros influencie ao invés de permanecerem detidos. Saibamos, portanto, que a criança guarda como um vaso vivo a experiência de cada dia e que nós temos um dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, ensinando através da disciplina e do exercício no bem as demonstrações de otimismo e esperança que formarão cidadãos de bem. Para tanto, devemos acolhê-las com amor, recordando que a infância é uma urna preciosa em que os troféus guardados passarão a imagem de uma vida voltada para o bem, como herdeiros das nossas próprias obras que deixamos na terra. Que assim seja.